Ok. Bom, nós paramos no nosso, na vez anterior, no parágrafo 101, o cálice da oração contém vinho e água, já que foi indicado como símbolo do sangue com o qual se realiza a ação de graça. Ele está pleno do Espírito Santo e pertence ao homem inteiramente perfeito. Quando bebermos desse cálice, entraremos na plenitude. Eu gostaria de chamar a atenção dos meus queridos irmãos para o instrumental disponível para o mestre para legar seus ensinamentos, a riqueza que ele deixou para nós, de uma forma que seria possível para nós mantê-la. Os ensinamentos para o grande público, boa parte do qual está contido na Bíblia que nós conhecemos, no Novo Testamento, uma outra parte dos seus ensinamentos para os discípulos mais avançados do seu tempo. E também foi decidido posteriormente que esse ensinamento deveria ser passado para os discípulos avançados de outras eras futuras, e então começaram a escrever parte, não todo, parte dos ensinamentos que foram apresentados para o grupo interno. Jesus tinha seus seguidores, centenas deles, mas tinha um grupo interno de mais ou menos 19 pessoas. 10, 11, 12, às vezes, do grupo mais interno e 8 ou 9 do grupo intermediário. Então, o ensinamento não era o mesmo para todos os grupos, porque cada grupo precisa do estímulo especial para o seu nível de consciência, para a sua capacidade de recepção e retenção dos ensinamentos. Então, é bem provável que aquilo que foi registrado nos evangelhos de Tomé, de Filipe, Evangelho da Verdade, outros textos que não foram incorporados na Bíblia canônica, eram textos mais do grupo intermediário, não do grupo mais avançado. Então, o mestre sempre chamava atenção para alguns pontos muito importantes na vida espiritual. A habilidade de conseguir captar o significado espiritual dos ensinamentos que eram passados por meio de palavras que procuravam simplesmente nos trazer ideias, símbolos, alegorias que nos permitissem captar o significado mais profundo do que estava sendo dito com palavras.
Porque, veja só, as palavras são símbolos vocais usados para descrever coisas do nosso mundo. Quando nós dizemos a palavra mesa, essa palavra está trazendo para nós esse símbolo de algo que provavelmente tem 4 pernas, tem uma superfície superior onde nós colocamos coisas, assim também como parede, casa, telhado, água, isso, aquilo. Todas as palavras estão passando um conhecimento das coisas deste mundo que nós percebemos com os nossos sentidos. Mas como é que o mestre vai falar de coisas espirituais, já que o espiritual não é material e, consequentemente, não pode ser percebido? Então, o mestre tem que se valer de símbolos, de alegorias, algo material que dê a ideia, uma ideia, às vezes não suficientemente inspiradora para algumas pessoas, mas a melhor ideia possível do que se assemelharia o ensinamento espiritual que ele está transmitindo. Então, nós precisamos estar sempre em sintonia. O que o mestre está querendo nos passar com isso? Porque não é a coisa material que ele está falando. É o material como símbolo para algo que não tem forma, não pode ser tocado, não é visto. Mas o mestre está procurando nos dar uma ideia a respeito disso. Então, símbolos, alegorias são usados. E nós precisamos, então, como que ligar em nós a habilidade de transcender a limitação da nossa linguagem, da linguagem que é usada pelo mestre, para passar uma ideia do que se passa no mundo espiritual, nos planos espirituais. Então, nós vamos ver aqui, começando com a lição de hoje. A água viva é um corpo. A água viva, será que ele está falando daquele, não sei se a gente chama de peixe, mas daquele animal que está na água, principalmente dos oceanos, e quando a gente toca nele, queima a nossa pele? Será que ele está falando disso? Não, não. É como se a água tivesse uma vida. E então, essa água que tem uma vida, ele diz, é um corpo. Bom, a tradição espiritual geralmente refere-se às emoções e aos desejos como sendo da água, os pensamentos como sendo do ar. Mas aqui é bem provável que ele esteja se referindo a camamanas, aos pensamentos que refletem os sentimentos, os desejos. Então, a água viva é um corpo. Precisamos revestir-nos do homem vivo. Então, que nós sejamos vivos no sentido espiritual. Portanto, quando ele, o homem, está prestes a descer a água, abandona suas velhas vestes. Aqui eu acrescentei uma ideia para
traduzir provavelmente o que o mestre está querendo dizer. As velhas vestes que nós deixamos para trás quando entramos na água do batismo, essas vestes não são as vestes do corpo, camisa, túnica. Não, não é a veste do corpo, é a veste da mente. Aquilo que nós revestimos com nossas crenças e os nossos condicionamentos. Então, a nossa mente tem vestes bem grossas, né? Que são as nossas crenças e os nossos condicionamentos. Se nós queremos receber o batismo, ou seja, um ritual transformador, que não vai limpar o corpo físico, não. Não entramos na água do batismo para tomar um banho, não. É um banho espiritual, o ritual que tem traz a ideia de que vamos deixar para trás aquilo que reveste a nossa mente e o nosso coração com nossas emoções e com os nossos desejos, para nos vestirmos com roupas novas como um homem vivo. Então, nós nos lembramos que em nossos textos anteriores, principalmente no Evangelho de Tomé, o mestre fala em nos fazermos superar a morte, não experimentarmos a morte. Mas aí a gente vê, a morte é algo que afeta o nosso corpo físico. Então, todos nós, seres humanos encarnados, temos um corpo físico, e esse corpo físico, mais cedo ou mais tarde, 70, 80, 90, 100, 110, 115 anos, na sociedade atual, vai pedir arrego e vai ficar para trás. O nosso corpo vai morrer. Porém, o mestre nos diz, não vamos experimentar a morte porque nós vamos transferir o nosso conceito de eu do nosso corpo físico para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma. Então, nós vamos aprender que nós somos a alma e usamos um corpo físico. Mesmo quando o nosso corpo físico for aposentado e ficar para trás, nós, como alma, continuaremos vivendo. Porém, o ser humano comum acredita que é o corpo e, quando está perto de morrer, muitas vezes entra em pânico. Meu Deus, eu vou morrer agora. Nossa, eu vou morrer. Não, o meu corpo vai morrer. Então, o clique, o despertar espiritual que nos permite não experimentar a morte é quando nós aceitamos a realidade de que nós somos alma e temos um corpo, e não o contrário, como muito cristão acredita. Eu tenho uma alma. Não, nós não temos alma. Nós somos a alma. Nós temos um corpo. Isso sim. Então, aqui, vestir-se com roupas novas, com crenças e condicionamentos novos para deixarmos para trás
aquilo que nos prende nesse mundo. O que é que nos prende nesse mundo? Os nossos apegos às coisas desse mundo. E quais são os maiores apegos que nós temos? Será que é o nosso carro, a nossa casa, o nosso chinelo velho? São as nossas crenças. Então, esses apegos, nós temos que deixá-los para trás. E demanda muito trabalho interior. E é por isso que o mestre tem tanta paciência conosco, crianças espirituais que somos todos, porque aceitar esse mundo novo que nos está sendo apresentado e nós estamos sendo convidados para emigrarmos sem necessidade de passaporte, nem de cota, nem de passagem de avião. Não, é só uma mudança de perspectiva, de entendimento, novas crenças. E é isso que o mestre está procurando nos ajudar com esses ensinamentos. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito desse primeiro tema? Continuando, então. Um cavalo procria um cavalo. Um homem gera um homem. Um Deus faz surgir um Deus. Assim é também com o noivo e a noiva, na câmara nupcial. Seus filhos surgem da câmara nupcial. Os judeus não foram derivados dos gregos, pois existe a lei judaica. Mas nós cristãos surgimos dos judeus. Surgimos. Né? E estes eram referidos como o povo eleito de Deus, o verdadeiro homem, o filho do homem e os filhos do filho do homem. Essa raça é renomada no mundo e esse é o lugar onde vivem os filhos da câmara nupcial. Aí a gente, meu Deus do céu, será que essa tradução foi razoável? Será que não misturaram muitas coisas? Os filhos da câmara nupcial não são pessoas de carne e osso, que foram geradas nessa câmara nupcial. Não. O que é gerado na câmara nupcial é a transformação daqueles que antes eram meramente, vamos dizer, buscadores espirituais, pessoas que estavam procurando conhecer ensinamentos transformadores, de repente, mais do que meramente ensinamentos, eles recebem uma experiência consciencial. Eles têm uma expansão de consciência. O que se dá na câmara nupcial é mais uma iniciação, mais um sacramento de Jesus que é passado para as pessoas, para aqueles discípulos avançados que foram avaliados pelo mestre como sendo capazes de viver numa vibração diferente. Minhas irmãs, meus irmãos, eu vou enfatizar essa palavra, vibração.
eu gostaria que vocês estivessem sempre atentos para vibração. Vida espiritual, expansão de consciência, significa mudar a nossa vibração. Essa vibração é o que transforma tudo no mundo. Quando nós estamos em ambientes que nós chamamos de pesados, né? A vibração é que é pesada. E a vibração, aqueles que estudaram música sabem que a vibração repercute em outros instrumentos que estejam sintonizados, capacitados a captar aquela vibração. A nossa mente e o nosso corpo emocional captam essas vibrações. Portanto, a nossa vibração é inteiramente diferente quando nós vamos a uma reunião espiritual em que começam a recitar mantras, né? Om Mani Padme Hum, 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 versus rock metaleiro. Eu não tenho a menor ideia de como se faz aquele barulho de rock metaleiro, mas uma outra vez que eu passei por perto aquilo lá, realmente afeta a gente. A gente sente uma total diferença de vibração. Então, a câmara nupcial traz para aqueles capacitados a receber essa vibração, uma nova vibração que eleva, expande a sua consciência para outros níveis, níveis que os capacitam a conhecer a verdade. O conhecimento da verdade nos liberta. Mas, para isso, é preciso que a gente siga os níveis. Jesus disse, e está escrito na Bíblia, se ouvirdes meus ensinamentos, quando Jesus dizia se ouvirdes, ele não dizia vocês tirem a cera do ouvido para ouvir direito o que eu disse. Não. Ouvir, captar o ensinamento e passar a vivenciar aquele ensinamento. É um ouvir ativo. Você ouve, aceita e passa a vivenciar aquele ensinamento. Se ouvirdes meus ensinamentos, os ensinamentos para o grande público, sereis verdadeiramente meus discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus recebiam ensinamentos mais avançados, como esses aqui do Evangelho de Filipe. E, ao receber esses ensinamentos, também recebia rituais, sacramentos que os capacitavam a entrar nessa vibração superior que, como que fazia uma faxina nos nossos condicionamentos, nas nossas crenças e permitiam que a nossa consciência fosse expandindo. Então, é isso. Se ouvirdes meus ensinamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos e recebereis as vibrações necessárias para conheceres a verdade. E aí, então, a verdade vos libertará. Então, existe toda uma sequência
de rituais, de ensinamentos e de nossa participação, que tem que ser uma participação ativa e não meramente passiva, de ficar ouvindo, puxa vida, bacana, não é? Pois olha, eu acho que isso é muito bom, eu concordo com ele. Não, não se trata disso. Trata-se de se engajar no ensinamento, naquilo que o mestre veio nesse mundo para fazer, para ser um mensageiro divino, capaz de trazer uma mensagem transformadora. Né? Alguma observação ou pergunta? Continuamos então. Enquanto neste mundo a união é entre marido e mulher, o aspecto da força, complementado pela passividade, ou, quem sabe, receptividade, né? O aspecto feminino do mundo, não só das mulheres, mas o feminino do mundo, é mais do que mera passividade, é capacidade de receber no reino eterno, no éon, no plano eterno, a forma de união é diferente. Não é uma união física. No mundo, a união entre homem e mulher, macho e fêmea, feminino, masculino, tende a ser essencialmente física. Mas, no nível espiritual, a união é diferente. Apesar de nós nos referirmos às duas uniões pelo mesmo nome. Porém, existem outros nomes que são superiores a todos os nomes indicados e que transcendem a força. Pois, no lugar onde há força, existem aqueles que são superiores à força, aqueles que usam a vontade espiritual. E a vontade espiritual é o ingrediente absolutamente necessário para que a gente faça progresso. Por quê? Porque todos nós, eu me incluo como número um aqui, todos nós somos prisioneiros das nossas crenças, dos nossos condicionamentos desse mundo, que são condicionamentos voltados para o mundo material, para o mundo sensual, para o mundo aquisitivo. Né? Então, nós precisamos de uma grande mudança. E essa grande mudança requer uma grande força, força de vontade. As pessoas que não são muito determinadas, eu quero e eu vou conseguir, não fazem progresso espiritual. Porque nós temos tantos condicionamentos mundanos, aquisitivos, autocentrados, para não dizer egoístas, né? Fica mais suave a gente dizer autocentrado do que egoísta. Então, nós somos muito autocentrados. Então, para a gente conseguir superar tudo aquilo que nos prende a esse mundo, nós vamos precisar de muita força de vontade. E mesmo com muita força de vontade, nós vamos escorregar uma, duas, várias, muitas vezes. E a gente precisa de ter muita determinação. Eu quero, eu vou. Não faz mal. Hoje eu escorreguei, mas agora eu já vi aonde que está molhado e eu não vou pisar aqui para não escorregar outra vez. Então,
o nosso progresso, nos libertando desse mundo, requer muita força de vontade. É por isso que o mestre diz: no lugar onde há força, existem aqueles que são superiores à força que nos prende nesse mundo, para que a gente se liberte dos apegos às coisas, aos valores deste mundo. Alguma observação? Todo mundo já decidiu fazer a conexão da força de vontade para que a gente continue, apesar de ter o joelho cheio de marca das nossas quedas, nós vamos continuar. Pois não, Alberto? Fazer observação, eu acho que Pois foi não, por isso, eu acho que foi por isso que a humanidade achou um caminho que seria criar religiões e seus rituais. Porque aí, mesmo aquelas pessoas que têm uma força de vontade fraca, devido ao ritual, a repetição, todo domingo, todo domingo, todo domingo, é naquela hora, 9 horas, 9 horas, 9 horas, acabam, de uma forma ou de outra, vamos dizer, se harmonizando, e elas não são simplesmente um ser material, né? E elas têm também um corpo espiritual. Aí eu acho que é por isso que foi necessário a religião, e dificilmente grupos como nós se reúnem para discutir, a espiritualidade assim, espontaneamente. Aí cria um montão de dogmas, um montão de coisas, a minha saia é mais comprida que a sua, etc. e tal, para gerar uma identidade, e dessa forma as pessoas de vontade um pouco mais débil, pelo menos atingirem um pouco daquela evolução, né? Muito bem, Luiz Alberto. Você trouxe um ponto muito importante. Espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. A religião é uma transição do mundo material grosseiro para o mundo espiritual. É um degrau intermediário em que as pessoas que ainda estão apegadas ao mundo, as pessoas que têm dificuldade de dar aqueles passos largos, subir a escada evolutiva, deixar a mochila pesada de apegos que nós temos para trás e subir a montanha. Então, é preciso um estágio intermediário. As religiões oferecem isso e oferecem de uma forma mais simples, mais moderada, mais avançada, em que, dentro da própria religião, já começa-se a usar certas práticas mais avançadas. Por exemplo, no cristianismo, agora é conhecido em muitas igrejas o fato de que Jesus ensinou meditação para os cristãos. Então, existem duas grandes vertentes de meditação, que é algo que é superior à oração. A oração que Jesus nos ensinou, o que nós chamamos de Pai Nosso, é algo belíssimo na sua versão original em aramaico. Quem não conhece o Pai Nosso em aramaico e deseja ter esse texto, mande uma mensagem
pode ser de WhatsApp, que eu passarei para vocês, para essa pessoa, o Pai Nosso em aramaico. É uma oração que leva a uma expansão de consciência, porque é mais ampla. Já só para dar um gostinho, em vez de começar como Pai Nosso, começa: ó Pai, Mãe da totalidade. Então já começa abrindo o leque para a totalidade, que Deus não é um ser masculino, que Deus é o todo abarca todas as dualidades, então masculino, feminino, então pai, mãe da totalidade. Marta, por favor. Eu gostaria de receber essa oração. Querida, eu vou lhe pedir que você tenha paciência comigo. Eu me esqueço até o meu nome depois das reuniões. Então, você, por favor, me mande uma mensagem, porque aí está eu escrita, mando. os olhos aqui veem bem ainda. Então, aí ele manda. E para quem desejar mais, passarei isso. Certo. Pode falar, querida. Professor, creio que falo por todos. Se eu mandar uma mensagem no grupo, o senhor poderia fazer a gentileza de disponibilizar do grupo? Assim, disponibilizaria de uma vez só e todos nós seríamos agraciados com a sua bondade. Será feito. Perfeito. Se eu Obrigada. receber uma mensagem me lembrando. Por favor, mande para o grupo todo. Mandarei para o grupo já. Então. Tá. Mas então você vê, o mestre era um super iluminado, um verdadeiro ser de luz, que nos trouxe luz, que nos trouxe o material necessário para o nosso despertar, o nosso progresso rumo ao topo da montanha. Então, ele oferece o instrumental. Nós temos que buscar esse instrumental e usá-lo. Aí é que mora o perigo, porque nós vivemos numa sociedade que dá muito valor ao intelectual. Então, tem que ler muito livro, tem que fazer muitas citações, mas e a transformação interior? Bom, isso, quando eu tiver tempo, eu vou cuidar disso. Agora, eu preciso ler mais aquele livro e aquele artigo. Não. Vida espiritual é transformação. O intelectual tem um mapa diante de si, mas ele olha para o mapa e diz: mas que mapa bonito! Nossa, como está bem desenhado isso, aquilo. Agora eu posso ter uma noção aonde é que a cidade onde eu nasci está. Não, o mar passa a viagem, e não é uma viagem física, é uma viagem dentro de nós. Não é só uma viagem na nossa mente, no nosso intelecto, é uma viagem para que a gente traga a nossa consciência para níveis ainda mais elevados do que a nossa mente. Então, veja só, para que traga a nossa consciência para níveis mais elevados do que a mente. O que é a nossa consciência? A nossa unidade de consciência é a nossa alma. Então, quem vai fazer a jornada é a alma. A alma, na sua origem, era
divina. Era a consciência do divino, mas ela foi aprisionada na rocha, no processo evolutivo. Então, o nosso propósito de vida nesse mundo é despertar para a realidade de que o nosso ser, que está dentro de nós, é espiritual. E nós estamos como que como estamos bloqueados. Então, nós vamos nos servir desse maravilhoso guia que o Mestre nos deu. Eu teria muita alegria, quem sabe, ao terminarmos o estudo desse Evangelho de Filipe, fazermos um estudo talvez mais simples do Sermão da Montanha, que é o instrumental transformador das primeiras etapas do caminho espiritual. Então, nós vamos ter mais instrumentos, mais veículos para nós fazermos aquela viagem que o Elon Musk quer nos convidar para ir lá para cima da estratosfera, mas é a estratosfera física. Nós precisamos fazer pegar um foguete que não precisa ter forma física, é um foguete interior que vai levar a nossa consciência para o alto. E a gente tem que começar do começo. Por isso que eu acho que será muito útil nós começarmos do começo da tradição cristã, que é o Sermão da Montanha. Bom, continuamos então? Um não é, o outro é. O quê? Gnóstico é aquele que sabe. Então, um não é gnóstico, o outro é aquele que sabe. Mas os dois estão juntos nesta unidade. Aí Jesus chama a nossa atenção, nos sacode, mas não endeuse o gnóstico e anatemize os que não alcançaram ainda a gnose, porque todos fazem parte da grande família humana, todos são filhos de Deus. E, portanto, os dois estão juntos nessa unidade da família humana, das expressões do Filho de Deus. Grande parte dessas expressões do Filho de Deus, ainda não despertaram. Que eles são expressões do Filho de Deus. Quando nós nos dirigimos para muitos dos cristãos dizendo que você é Cristo, eles, não diga essa blasfêmia, como é que você pode dizer que eu sou Cristo? Não, Cristo é só Jesus. Não. O Filho de Deus é um que abarca toda a humanidade, abarca a vida una que está em toda parte. Então, Jesus aqui diz, o gnóstico e aquele que ainda não despertou, não tem o conhecimento, estão juntos nesta unidade do Filho de Deus, da vida una. Isto é aquilo que não será capaz de vir a quem tem o coração de carne. Ora, bolas, quem é que não tem um coração de carne? Todos nós temos um coração de carne. Mas o Mestre não está se referindo às coisas materiais. Ele está usando as coisas materiais como símbolo para nos dar uma ideia
do espiritual. Então, aquele que tem um coração amoroso e não um coração autocentrado, eufemismo para egoísmo. Então, aqueles que têm um coração amoroso versus o coração autocentrado, aí essa é a diferença. Um é, o outro não é gnóstico, mas os dois fazem parte da família humana. E Jesus e todos os grandes instrutores espirituais vieram ao mundo para ajudar a toda a família humana que estivesse pronta, disponível, interessada em seguir o caminho estreito. Porque o caminho estreito significa abandonar o egoísmo, abandonar, deixar para trás os apegos, mas apegos muito fortes às coisas materiais, às coisas sensuais. Vamos, então, dar as mãos para os nossos irmãos que não são gnósticos e vamos trilhar todos nós juntos esse caminho em direção à meta. Não é apropriado que aqueles que têm tudo, quem é que tem tudo? Os gnósticos. Não são os bilionários, não. Os bilionários, muitas vezes, a gente vê pelo comportamento deles, tem uma carência muito grande dentro de si e estão buscando mais e mais e mais das coisas materiais, das riquezas materiais, e não das riquezas espirituais. Não é apropriado para aqueles que têm tudo que importa para a verdadeira vida, conheçam a si mesmos. Alguns, de fato, que não conhecem a si mesmos, não serão capazes de aproveitar as coisas que possuem. O mestre não está falando de coisas materiais que possuem. Existe um processo de transição das pessoas que são inteiramente materialistas, egoístas, autocentradas, que são capazes de passar por cima dos outros, literalmente, para conseguir aquilo que desejam, versus aqueles que começam a despertar para uma outra realidade, para a realidade espiritual. Então, é aquela etapa intermediária do intelectual da espiritualidade. Ele conhece muita coisa da literatura espiritual e está começando a fazer um progresso na vida espiritual. Mas está começando. Ainda não conhecem a si mesmo, porque esse conhecimento de si mesmo é que é o grande mecanismo libertador. Nós não conhecemos a nós mesmos a tal ponto que, quando alguém faz alguma coisa que a gente não goste, a nossa tendência é ou dizer que não, isso aqui não tem nada comigo. Ou então projetar nos outros aquilo que ele não quer aceitar que está dentro de si. Então, aponta que o outro é egoísta, é um grosso, é um isso, é um aquilo, está sempre projetando no outro aquilo que ele conhece bem, porque ele tem essas características também. Então, é isso que o mestre está dizendo. Alguns, de fato,
conhecem alguma coisa, mas não conhecem a si mesmos. Será que nós nos conhecemos suficientemente bem para fazermos considerável progresso na vida espiritual nessa encarnação? Então, aqueles que compreenderam a si mesmo aproveitarão o que têm. O que eles têm? A gnose, o conhecimento. Mas veja só, ele não usa a palavra gnose aqui, aproveitarão o que têm de conhecimento intelectivo. Então, a gente precisa compreender, conhecer a nós mesmos para fazermos bom uso do conhecimento intelectivo que nós absorvemos da literatura, dos nossos cursos e assim por diante. Algum comentário, alguma pergunta? Raul Dorival. O Dorival estava escondido. Cheguei um pouquinho atrasado aí. Mas eu vi que a gente precisa do intelecto para chegar até um certo ponto. À medida que o intelecto já nos colocou em condição de trabalharmos, aquele intelecto não faz parte mais da nossa busca, né? Que ele já conseguiu a compreensão desse caminho. E não está no intelecto, não está mais na... Mas ele faz esse trabalho com a gente, né? Por isso que eu acho que esse conheça a ti mesmo é isso, onde eu estou, né? Exatamente, meu irmão. Olha, a grande diferença é entre acumularmos informação versus nós captarmos, conseguirmos incorporar em nós o conhecimento, porque o conhecimento é transformador. Quando você tem o conhecimento que toca não só a sua mente, mas toca o seu coração, você sente aquele ponto que é o mais importante na vida espiritual, que nós vimos aqui. Opa, deu ter passado já. Um não é agnóstico, o outro é um conhecedor, mas os dois estão juntos nesta unidade. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que a grande motivação da vida espiritual é nós expandirmos a nossa consciência ao ponto de entrarmos no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, expandir a consciência. Como é que a gente entra no reino de Deus? A gente entra quando a nossa consciência expande-se a tal ponto que nós trazemos para o nosso conceito de unidade as outras pessoas também. Inicialmente, de uma forma seletiva, mas aí a gente vai expandindo a consciência mais e entende que os outros que são egoístas, que são grosseiros, que são isso, são aquilo, eles deixaram que a sua personalidade, que o seu pequenino ego governasse suas vidas. Mas isso é um estágio muito doloroso, porque as pessoas muito egoístas pisam
nos outros, pisam figurativamente, causam sofrimento. E sempre que a gente causa sofrimento, está causando sofrimento para a vida una, e a vida una vai trazer de volta para nós essa experiência do sofrimento que nós geramos na vida una. Então, vai chegar um momento em que aquela informação do conhecimento intelectivo vai começar a tocar o coração da pessoa. Meu Deus do céu, realmente a gente precisa trazer o bem, a alegria para as outras pessoas. Tudo aquilo que faz bem para mim, que eu gosto, que me dá satisfação, eu vou, na medida do possível, procurar trazer para os outros também. Então, chega um determinado momento em que a gente não está buscando ler mais um livro, mais outro livro, e mais outro livro, não. É usar uma parte dessa grande leitura que nós já fizemos ao longo do tempo. Obrigado. Luiz Alberto, você queria fazer uma pergunta há uns momentos atrás? Talvez o Luiz Alberto esteja... Estou abrindo aqui o microfone. Okay. Existe nas tradições esotéricas, é bom sempre ressaltar, né? E existiria dois caminhos para a escada de Jacó. Um, eles chamam de via úmida, e o outro de via seca. A via seca é essa, do conhecimento. A gente vai, através do conhecimento, rituais, seja lá os caminhos do entendimento, e subindo de grau em grau. Mas existiria um outro caminho, e dizem, e Santa Teresa d'Ávila é um grande representante, e eles chamam de via úmida, em que é a entrega total à divindade. Até chega um ponto em que a pessoa entregou e a divindade se torna uma coisa só. E parece que as obras de Santa Teresa d'Ávila, ela coloca quando ela atinge o todo. E aí ela é o todo é ela, mas ela não veio pelo caminho, vamos dizer assim, nosso, né? É minha área, nossa, eu acredito de todos nós, e é o do conhecimento. Aí a gente vai aumentando o conhecimento, aumentando, ela não, vem da entrega total. E aí, e talvez o cara lá numa igrejazinha pode chegar a esse ponto, porque ele faz uma entrega tão grande, e aí eu acho que às vezes é importante os rituais, e você tem uma obra muito interessante, e é de Dion Fortune, Magia Aplicada, em que ela coloca lá num capítulo dela, falando meio rápido, seria o seguinte: um lixamento e um culto. No lixamento, se tirar todo mundo do lixamento, o indivíduo sozinho não vai conseguir sair com as tripas do outro na mão. E também, num culto, de repente, a pessoa ali dentro tem uma inspiração e chega a um grau, e livros e livros e livros não daria ele para chegar lá, né? Então, é o caminho da via úmida e o caminho da via seca, e muitas vezes aquele matuto lá na Transamazônica pode chegar, né? Então, a divindade dá sempre muitos caminhos para a gente. Isso mesmo. Existem diferentes maneiras de se classificar os caminhos para o alto. E, obviamente, o que você está apresentando como sendo a via úmida dos grandes místicos, dos grandes, que é essa entrega total. Entrega total a Deus. Não vamos nos esquecer que Deus é o todo. Deus é o nosso ser.
interior. Então, Deus é a vida una. Deus está em toda a humanidade, em todos os seres, mas nesse momento histórico que nós estamos passando, são relativamente poucos aqueles que despertaram para a realidade de que a entrega a Deus é a entrega ao todo. E, consequentemente, isso faz com que a entrega seja uma expansão de consciência, porque entregar a Deus é entregar ao todo. E, consequentemente, estaremos juntos nessa jornada rumo ao alto. É lógico que sempre haverão aqueles que vão liderar, que vão ser elementos facilitadores, portadores da luz para o resto da família humana. Mas a via úmida é a via daqueles mais avançados no caminho. E a via seca, que às vezes entala na garganta, porque ela está só na cabeça. Mas como é bonito esse livro! Nossa, eu concordo com tudo que ele escreveu. Que bom você concorda, mas você vai fazer pelo menos a metade do que ele está dizendo que a gente precisa fazer para galgar a escada de Jacó? Esse é o problema. Nós estamos ainda muito apegados ao mundo material. E a gente precisa da literatura, porque chegará um dia em que nós, depois de lermos muitos livros, ouvirmos muitas palestras, num determinado momento especial para nós estaremos lendo um livro, algo que a gente já leu meia dúzia de vezes em outros livros, mas aquele momento para a pessoa é um momento especial. E aquilo, pum, bate no coração. Oh, meu Deus, é verdade. E eu não me dei conta disso para mudar. Porque mudar, o nosso ego diz que mudar é palavrão, que a gente não deve usar a palavra mudar a não ser mudar o outro. Mudar o outro, o ego diz sim, isso é que você tem que fazer, mudar o outro. Mas mudar a si mesmo faz com que a gente dê um chega para lá no ego. Então, concordo com você, existem diferentes tradições, diferentes caminhos, mas nós estamos passando ou vamos passar por todos os caminhos. Nós já fomos ou seremos místicos, já fomos ou seremos yogis, já fomos ou seremos portadores da luz, que traremos grande benefício para ou milhares, milhões de pessoas, ou algumas dúzias de pessoas, não importa a extensão do bem que venhamos a fazer com nossas palavras e nossos exemplos. Mas existe um ritmo para tudo na vida. Todos que aqui estão, pessoas adultas, responsáveis, todos nós já fizemos muitas das nossas necessidades na fralda. Fizemos pipi na cama, fizemos isso, agimos como bebês, porque todos nós já tivemos o nosso corpo físico nas primeiras etapas como bebês. Mas nós começamos a crescer.
E agora, o mais importante não é o crescimento do corpo físico, é o crescimento, a expansão da nossa consciência. Será que a nossa consciência está se elevando? Está sentindo que nós e os nossos irmãos somos um time. Daí a pouco nós vamos dizer, nós somos um. Então, o importante é aquela determinação. Nós tivemos outro aforismo aqui falando da força da vontade. Nós temos que sentir no coração aquele chamado, meu Deus do céu, a vida é para isso, é para nós voltarmos para casa. Que casa? A casa do Pai. Então, essa casa do Pai, da parábola do filho pródigo, é a nossa meta. E nós vamos ter diferentes etapas do caminho que nós vamos usar esse tipo ou aquele tipo de processo de facilitador para a nossa jornada. Continuamos? Não só serão incapazes de deter o homem perfeito, mas nem mesmo serão capazes de vê-lo, pois, se o vissem, iriam detê-lo. Não há outro meio para uma pessoa adquirir essa qualidade, a menos que vista a luz perfeita e que a luz perfeita esteja sobre ele. Que qualidade é essa? O homem perfeito. Tem uma passagem na Bíblia que, por muitos anos, eu vou confessar isso, eu dizia, não é possível que isso seja a palavra de Jesus. Sede vós perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito. No princípio dos meus estudos, da minha busca, não, ser perfeito de qualquer maneira, em qualquer campo, é coisa muito difícil. Mas aí Jesus não para ser perfeito. Ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. Ele diz, é impossível, o Pai que está no céu é Deus. Até que eu me dei conta de que Deus não está lá em cima no céu. Deus está em toda parte e no âmago do nosso ser também, em nosso coração, mais do que em nossa mente, em nosso coração. Então, o ser humano será perfeito como o Pai que está no céu é perfeito quando ele expandir a sua consciência e se der conta que ele é um mecanismo para a manifestação do Pai que é perfeito no mundo. Nossa, quando a gente se dá conta disso, meu Deus, que responsabilidade! Então, eu vou ter que ser perfeito. Aí já pensa, eu, Raul, vou... Não, nada de Raul ser perfeito. Deus, Cristo, em mim, personalidade, é que expressará essa perfeição. Não é a personalidade, é o ser dentro da nossa personalidade que vai expressar essa perfeição, usando esse veículo com todas as suas imperfeições. Então, não só serão incapazes de deter o homem perfeito, mas nem mesmo serão capazes de vê-lo, pois se o vissem, iriam detê-lo. A maior parte das pessoas no mundo, quando vem a conhecer pessoalmente um grande ser, que a gente poderia dizer, ele é perfeito,
você pode pensar, de acordo com suas preferências, num Chico Xavier, num Francisco de Assis, num Dalai Lama, não importa quem, esses grandes seres, Jesus, né? Mas, na verdade, é a deidade que está se manifestando por meio daquele instrumento que o nosso corpo, a nossa personalidade oferece. E quando os homens do mundo veem uma tal pessoa, e esse é um desmancha-prazer, ele vai dizer que a gente tem que passar a dar tudo para os outros, ele é um revolucionário, eu acho que ele é comunista. E aí vai, como a plebe, o vulgo, procura se proteger das mudanças radicais que poderiam ocorrer na nossa vida se nós estivéssemos na companhia de um grande iniciado, de um verdadeiro iluminado. Ele mudaria a nossa vida. E as pessoas que ainda não foram tocadas pela vida espiritual não querem esse tipo de mudança radical. Vão taxar, não, esse cara é comunista, vamos acabar com ele, vamos prender antes que ele venha dizer que a gente tem que começar a dar aquilo que a gente tem para os moradores de rua. Pensem bem, vocês vão ver que tem verdade nisso. Se o vissem, iriam detê-lo. Não há outro meio para uma pessoa adquirir essa qualidade de ser perfeito, a menos que vista a luz perfeita. Que luz perfeita é essa? É a que está dentro de nós. É a iluminação. Aquilo que a gente chama de iluminação não é pegar... Não é pegar uma lanterna muito poderosa e iluminar o que está fora. Não. É a luz interior de Cristo em nós iluminar de dentro para fora. Que ele vista e que incorpore essa luz perfeita e ela permaneça sobre ele. Aquele que a tiver visto partirá deste mundo. Então, ele deixará de ser um homem mundano. Partirá desse mundo nesse sentido. Não é que ele vai morrer, que ele vai ser levado para outro planeta, não. É que ele vai deixar de ser um homem mundano. E partirá desse mundo, este é o filho aperfeiçoado da câmara nupcial. Câmara nupcial, o sacramento mais avançado de Jesus, equivalente à iniciação mais elevada que se fala do processo iniciático, a quinta iniciação. Existem outras, mas vamos ficar na quinta. Basta a quinta iniciação para começo de conversa para as nossas próximas 100 ou 1000 encarnações, né? Então, este é o filho aperfeiçoado da câmara nupcial, aquele que nasceu de novo, aquele que expandiu a sua consciência, nasceu de novo. Como Nicodemos não tinha capacidade de entender o que Jesus dizia. Alguma observação? Continuamos, então? É conveniente que sejamos levados a nos tornarmos pessoas perfeitas antes de partirmos deste mundo. É conveniente, mas será que a gente tem força de vontade para isso? Quem recebe tudo
sem ter se tornado mestre dessas coisas, não será capaz de controlar aquele lugar, mas partirá para a transição como imperfeito. Somente Jesus sabe o fim dessa pessoa. O nosso instrutor está nos dando uma sacudidazinha. Quem recebe tudo, quem recebe todos os ensinamentos, que leu toda a literatura da sociedade teosófica, que leu vários livros da tradição cristã, então recebeu, mas não incorporou, não vivenciou os ensinamentos que são ensinamentos transformadores. Sempre que se fala nos ensinamentos dos mestres, está se falando em ensinamentos transformadores. Nós recebemos ensinamentos transformadores, mas nós continuamos imperfeitos. Não nos tornamos mestre de nós mesmos. Não precisa ser mestre de quinta iniciação. Basta duas, três iniciações para começo de conversa, para conhecermos melhor a nós mesmos e nos determinarmos a continuar nessa jornada para nos capacitarmos a sermos portadores da luz, trazermos benefícios também, como nós estamos recebendo, passar adiante aquilo que nós estamos recebendo. Eu tenho receio de entrar nessa seara aqui. Aquele que partir para a transição como imperfeito, somente Jesus sabe o fim dessa pessoa. A transição é o outro lado. A pessoa, a alma, deixa o corpo físico para trás quando o corpo físico morre e a alma continua a sua jornada do outro lado. E tudo indica que nós passamos mais tempo do outro lado do que aqui na Terra, encarnados. Talvez 5, 8, até 10 vezes mais tempo do outro lado do que aqui. Mas as diferentes tradições espirituais apresentam o outro lado de diferentes maneiras, como o nosso lar, como hospital para as almas, para os espíritos, quero dizer, ou como etapas do processo evolutivo que têm as regras próprias. E, às vezes, pessoas que têm um karma negativo muito pesado têm muitas cobranças do outro lado também. Então, aqueles que ainda são muito imperfeitos, a gente não sabe exatamente o que espera essas pessoas do outro lado. E é preferível que a gente não entre nesse assunto, porque cada tradição diz uma coisa diferente. E é possível que todas elas tenham parte da verdade, mas talvez não toda a verdade. Vocês gostariam de fazer algum comentário geral sobre a nossa reunião de hoje, porque estamos chegando ao término do nosso período usual. Sobre a imperfeição ali, né? Transição com imperfeição. Cada um no seu processo, né? Cada um no seu entendimento, na sua prática, na sua entrega. E
até o pessoal fala da ignorância, tá? Às vezes não é ignorância da pessoa, e sim a mensagem não chegou até ela, vai chegar em determinada hora, né? E como é importante estar praticando um pouquinho que a gente está aprendendo, né? Veja só, Dorival, essa pergunta é muito importante. Antes de respondê-la, vamos botar os pingos nos is. Deus, a divindade, o todo, sabe tudo, está em toda parte, está guiando todo esse processo evolutivo que para nós é uma confusão total. Tá? A interpretação do karma, Blavatsky, com todo o conhecimento dela, quando perguntaram para ela o que ela achava mais difícil no ocultismo, ela disse karma. Mas é tão simples, causa e efeito, sim. O princípio é muito simples. O que eu, com os meus estudos, encontrei como extremamente complicado é implementar isso. As grandes inteligências que existem no nosso mundo, que estão puxando os cordõezinhos, né, para a implementação disso. Então, os grandes seres que são, vamos dizer, obreiros na seara do Senhor, grandes seres, eles têm essa orientação, estão nos ajudando da melhor forma possível. Mestres de compaixão e sabedoria. Sabedoria e compaixão. A compaixão é tanta que decidem permanecer na esfera humana, usando corpos humanos com todas as limitações que isso deve implicar para esses grandes seres, em virtude da compaixão que tem para conosco. Então, amor, compaixão tem de sobra nesse grande mundo, com a mais profunda sabedoria. Então, tudo tem seu tempo certo, sua dosagem certa. Nem eu, nem você recebemos um toque no nosso chakra para ficarmos iluminados do dia para a noite, porque provavelmente nós não estamos ainda preparados para isso. Então, existe muito amor, compaixão e muita sabedoria que está guiando toda a humanidade nessa grande jornada. Então, tudo acontece na hora certa. Nós que somos apressadinhos, queremos tudo para ontem, acha, por que ainda não aconteceu? Eu já li 13 livros sobre vida espiritual e eu ainda não tive aquele flash, aquela iluminação. Puxa vida, o que está acontecendo? Tudo tem o seu tempo certo. Os grandes seres sabem quando nós estamos preparados ou não. Você veja só, dos livros espirituais que eu mais me afinizo, é Luz no Caminho. Luz no Caminho começa, mata a ambição. Meu Deus do céu, matar a ambição. Por quê? Porque é a grande praga da humanidade, daqueles que estão começando a se elevar acima dos seus pares. Então, estão mais intelectualizados, estão buscando algo do ocultismo, esoterismo, e aí, se essas pessoas se permanecerem
ambiciosas, elas podem usar o poder. Tocou aqui assim, né? Agora eu tenho poder, eu posso fazer, eu sei tudo, né? E ainda tem egoísmo e desejo de ser o rei da cocada preta, ele vai se tornar um mago negro. Por isso, aqueles que sabem já dizem, mata a ambição, porque se você está começando a fazer progresso, isso pode ser algo extremamente perigoso para a sua vida ao longo dos milênios. Então, não vamos nos preocupar, vamos só nos ocupar de fazer o melhor possível para darmos mais um passo, para nos livrarmos de alguma fake news, de alguma tolice que a gente insiste em repetir, mas eu já fiz 10 vezes e fica sempre dando aquele resultado. E aí vem Einstein e diz, a pessoa que repete a mesma coisa e quer um resultado diferente não é inteligente. Então, tudo tem o seu tempo certo, a gente tem que ter essa entrega a Deus no sentido de que Ele é todo saber, todo amor e todo compaixão. Vai dentro da lei, de causa e efeito, vai nos ajudar na medida da nossa capacidade para receber. Obrigado, Raul. Alguma outra observação, pergunta? Encerramos, então. Que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Que assim seja. Namastê. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. E eu acho que já mandaram alguma mensagenzinha para o grupo, para uma certa pessoa aqui. Né? Eu prometo que vou fazer. Eu disse que mandarei o Pai Nosso em aramaico, e com tradução também. Não é só em aramaico. Uma